Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, sou o professor mestre Juniel Soares da Silva, irei ministrar a disciplina de metodologia científica, que hoje nós iremos abordar a temática a ciência e o método científico. Essa é uma disciplina que eu gosto bastante, já ministrei cursos sobre elaboração de projetos, elaboração de artigos científicos, então eu gosto bastante de estar falando sobre isso, tá? É importante salientar aqui, destacar o quanto que essa disciplina vai ser fundamental para que vocês possam, ao final, né, mais para o final do curso de vocês, estar desenvolvendo trabalho de conclusão de curso, então, fiquem bastante atentos, tentem tirar dúvidas, tentem entender, de fato, como que acontece a pesquisa, o método científico, porque vai ser extremamente importante para que vocês também possam estar futuramente elaborando projetos e, enfim, é extremamente importante. Então, o objetivo dessa aula é que, ao final, vocês possam entender o conceito de ciência e de método científico e a aplicação desses para a pesquisa, tá? Então, nós iremos abordar o conceito de ciência e a importância desta, o conceito de método e as etapas do método científico e a aplicação da ciência e do método científico na pesquisa. Então, a nossa metodologia vai acontecer, né, através dessa aula pelo Google Meet, aqui, e aí sintam-se à vontade para fazer questionamentos, perguntas, tá? E também utilizaremos o Google Classroom e o ambiente virtual da própria UFP, né, para disponibilizar o material. E então essa aula vai ser dividida nesses 3 momentos, tá? Sendo que o fechamento a gente vou deixar para vocês a proposta de uma pequena atividade para que vocês possam estar aplicando o método científico. Então, para isso, iremos utilizar esses recursos didáticos e a avaliação vai ser por meio dessa atividade que vocês vão estar desenvolvendo. Né? Aqui são as referências que eu utilizei para essa aula e que a gente vai utilizar ao longo da nossa disciplina e que vocês precisam estar se apropriando dela para melhor compreender a teoria. É importante que vocês leiam esse material, tá? Então, vamos começar com questionamentos, com perguntas. É sempre importante a gente se questionar. Então, a primeira pergunta é: o que é ciência? A segunda: o que é método científico? A terceira: qual é a utilidade e a importância da ciência e do método científico? É muito comum a gente utilizar o termo ciência para dar embasamento a uma determinada fala. Por exemplo, eu não vou comer essa comida porque, de acordo com a ciência, ela engorda. Então, a pessoa usa o termo ciência para reforçar aquilo que ela está falando. Hoje em dia, a ciência está muito discutida. Por quê? Porque as pessoas estão colocando aí, por exemplo, tem a questão da polêmica com a vacina contra a Covid-19. Né? Então, a ciência ela tem sido bastante discutida, a sua confiança, por conta dessas coisas. E aí, então, ela é bem utilizada no dia a dia, mas a etimologia da palavra vem do sciente, do latim sciente, que significa aprender, conhecer, né? E, de acordo com Ferrari, né, o conceito de ciência é o conjunto de atitudes e de atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objetivo limitado capaz de ser submetido à verificação. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, para dois termos extremamente importantes aqui, que é esse sistemático e verificação. A ciência ela é embasada, né? Ela é embasada não, ela se baseia na verificação. Por exemplo, algumas leis se tornaram leis porque elas foram verificadas várias vezes, né? O experimento foi testado várias vezes e sempre deu aquele mesmo resultado. É o caso, por exemplo, das leis de Mendel, né? E aí, por que a ciência é importante, né? Qual é a função da ciência? A ciência, ela revoluciona, né? A pesquisa ela tem revolucionado a ciência, algumas dessas grandes descobertas, como a descoberta da penicilina, da molécula de DNA, e mais recentemente, né, com a descoberta o desenvolvimento da vacina contra o vírus causador da Covid-19, e fica muito claro, né, principalmente com base nessa situação que a gente tem vivido ultimamente, que as descobertas da ciência, elas provocam melhoria da qualidade de vida, né? Ou seja, ultimamente as pessoas estão conseguindo
ter mais tranquilidade porque começaram a tomar as doses da vacina. E o que essas descobertas têm em comum? Então, professor, todas elas têm em comum a aplicação do método científico, né? Então, o método científico vem do grego métodos, que meta significa através de, por meio, e odos, via caminho, né? Então, traduzindo, nada mais é do que o caminho para se alcançar um determinado fim. E que fim é esse, Junielson? O conhecimento. Então, o produto do método científico é a ciência, é o conhecimento, né? A ciência que é o conhecimento. E aí, essa fala de Lakatos e Marcondes é extremamente fundamental e necessária, que não há ciência sem o emprego de método científico. Ou seja, por que a gente diz que a ciência é confiável? Porque ela utiliza-se de métodos rigorosos, né? E que muitas vezes esses métodos são testados várias vezes até se chegar à conclusão que se deseja. Então, o método científico ele tem etapas, ele tem procedimentos, que esses procedimentos são chamados de métodos. Métodos, que é a mesma coisa de técnicas, de procedimentos mesmo. E aí, quais são esses procedimentos? A observação, as hipóteses, o experimento, resultado e a divulgação dos resultados. Então, eu observo uma coisa e aí eu crio uma pergunta, né? Depois que eu crio uma pergunta, eu tenho que elaborar as hipóteses para essa pergunta, que nada mais são do que possíveis respostas. E aí, então, como é que eu vou testar essas hipóteses? Através da realização de experimentos. Eu vou planejar como é que eu vou fazer um experimento para eu poder testar essa hipótese. E aí, então, a partir desse experimento, eu vou obter resultados. Esses resultados eu vou, então, analisar e aí vou divulgar na forma de trabalhos acadêmicos, né? TCC, tese, dissertação, artigo científico. E aí, muitas vezes, nesse percurso, novas perguntas surgem, né? E aí, nessa parte dos resultados, muitas vezes também a hipótese ela pode ser aceita, ok, encerrou ali a pergunta ela foi respondida, mas ela também pode ser rejeitada. E aí, quando é rejeitada, o que acontece? Você vai ter que voltar novamente aqui para a hipótese, formular novas hipóteses, desenvolver novos experimentos para se obter novos resultados, tá? E aí foi isso que aconteceu, né, com a elaboração, o desenvolvimento da vacina. Ela passou por todas essas etapas até chegar aqui na parte do desenvolvimento da vacina. Então, a ciência ela é a indagação, ou seja, uma pergunta, né, que se inicia para se desenvolver uma pesquisa, que passa por investigação, por meio de métodos, por meio do método, e adquire-se o conhecimento, né? Então, aí a gente vai estar se perguntando, vocês podem estar se perguntando, então qual é a utilidade e importância da ciência e do método científico? No curso de vocês, por exemplo, vocês vão utilizar o método científico para a elaboração do trabalho de vocês, do trabalho de conclusão, por isso que eu falei para vocês, né? E, por exemplo, na ciência, de um modo geral, a ciência ela gera conhecimento que são importantes para novas descobertas, como foi o caso do desenvolvimento da vacina, né, que só foi possível graças a vários estudos sobre o vírus, né, e a interação dele com o organismo. E também porque a aplicação do método faz com que a sua pesquisa ela tenha mais confiança, né? E aí também isso agrega valor, isso apresenta mais valor. E então a nossa aula se encerra aqui, tá? Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa aula, que vocês podem estar acompanhando melhor no AVA, tá? E aí, como proposta de atividade, vocês vão utilizar 2 questionamentos desses, 2 perguntas dessas, para desenvolver, então, elaborar as hipóteses, né? E aí vocês vão propor um método científico para realizar experimentos para testar essas hipóteses. Nas próximas aulas, né, da disciplina, a gente vai discutir sobre esses resultados. E aí, então, no decorrer da disciplina, a gente vai falar sobre a estrutura do trabalho acadêmico, sobre cada etapa, detalhando cada uma delas, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima aula.